Mercado de olho na temporada de balanços corporativos do segundo trimestre e a coisa parece não ter começado muito boa para as Big Techs. Na verdade, é melhor falar que começou mal mesmo. A Alphabet, controladora do Google, e a Tesla, empresa do excêntrico Elon Musk, são duas das 7 magníficas que acabaram decepcionando os investidores com a divulgação de seus resultados. A contaminação do sentimento para outras empresas de tecnologia foi instantânea, fazendo com que os índices S&P 500 e Nasdaq tivessem a pior performance desde 2022. Será que é o fim do crescimento estrondoso das companhias ligadas à inteligência artificial? Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, responde. Olha, eu teria uma certa cautela em tentar, talvez, ver esse resultado, os resultados dessas duas empresas com as outras, porque, como eu falei, né, o Google ele teve um bom resultado na parte de cloud, mas o cloud dele é ainda bem pequeno em relação aos rivais. Então a Amazon e a Microsoft, se ainda continuar rodando com esses ritmos, né, essa parte de 30% de crescimento da receita, mas é 30% sobre uma receita ainda muito superior do que a receita do Google. Então seria, apesar de mesmo valor, seria mais importante um crescimento de 30%, sei lá, sobre 20 bilhões do que 30% sobre 10 bilhões. Então, eu acho que ainda a gente deve ver essas empresas de cloud mostrando um forte crescimento, também calcado nesses novos serviços, produtos de inteligência artificial. E Tesla, como ela tem essa parte muito importante do setor automotivo, eu ainda fico com dificuldade de utilizar isso, sei lá, para uma Apple, que também é um produto que as pessoas não é essencial, mas é uma diferença, né? Você vai comprar um novo iPhone, você vai comprar um carro novo, tem as suas diferenças. Então, assim, eu não consigo ter uma noção muito clara. Talvez, no resultado de Google, a gente vê essa questão do mercado de publicidade crescendo talvez não tanto quanto o mercado esperava. Mas, de novo, eu ainda tenho visão positiva para a Meta no curto prazo, então não acho que seja algo problemático. Mas eu tenho uma certa dificuldade de conseguir ver desses dois resultados para as outras Big Techs. Fazer uma comparação, né? Eu acho que o que a gente pode ter de noção clara para as Big Techs, eu acho que vai ser sempre em relação à NVIDIA. Porque vamos de novo falar. Então, o Google falou que vai investir mais do que o mercado esperava. A estimativa era 12 bilhões, ele vai investir 13 bilhões. A Tesla falou que o lucro operacional caiu em parte porque ele investiu 600 milhões no desenvolvimento de inteligência artificial. Tudo isso acaba meio que caindo no colo da NVIDIA. Quem sai ganhando? Da NVIDIA. Então, assim, pode ser que ela ainda continue demonstrando resultados melhores que o esperado e a expectativa de crescimento ainda melhor que o esperado. Essa eu acho que é uma visão muito mais clara que a gente consegue ter hoje. Todo esse CAPEX está sendo meio que direcionado para as empresas e quem tem a capacidade de entregar hoje esses produtos está sendo a NVIDIA. Então, acho que essa é a principal questão que a gente consegue tirar desses números que foram divulgados ontem. A desistência de Biden à presidência no início da semana reavivou as chances do Partido Democrata nas eleições de novembro, mas ainda traz incertezas. E um ponto a ser monitorado é o posicionamento de Kamala Harris, provável substituta de Biden, em relação às criptomoedas, que tem avançado bastante nos últimos meses. Primeiro, com a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista, e agora com o início das negociações dos ETFs Spot de Ether, que já haviam sido aprovados, mas entraram em negociação na última terça-feira. Para Marcelo Sestari, especialista em cripto da Empiricus Gestão, o produto é mais uma alternativa para o investidor tradicional. Eles acreditam que o ETF de Ether, né, o Ether, ele precisa captar apenas 32% do que foi captado do ETF de Bitcoin para o Ether conseguir atingir o seu all-time high esse ano. Então, assim, tem muita gente otimista com isso, né? Não tem consenso no mercado sobre como vai funcionar a captação do ETF de Ether. Existe uma estimativa de que provavelmente entre 750 milhões e $1 bilhão de captação por mês durante os 5 a 6 meses, os próximos 5 a 6 meses. Essa é a estimativa que o mercado meio que tem tentado prever, mas é meio difícil. Porém, em relação ao preço de Ether e o cenário, eu acho que assim, é um cenário muito positivo para o ativo, muito otimista, porque, enfim, a gente sempre soube que teve interesse institucional, só que dessa vez é mais um produto, mais uma classe chegando, né, e mais uma alternativa para o investidor tradicional que gostaria de investir em Ether, mas não sabia como investir ou não tinha muita segurança em relação a isso. Então, o ponto principal é, mais uma porta de entrada está se abrindo para o investidor tradicional de um novo ativo, e eu acho que não tem como esse ativo não se beneficiar, entendeu? Óbvio, em comparação com o ETF de Ether, de Bitcoin, não vai ser o mesmo case de sucesso.
Porém, em comparação com outros ativos, né, com outras classes de ativos que têm ETFs, ainda assim vai ser um belo case de sucesso, entendeu? Então não tem como não estar otimista. Particularmente, sou suspeito para dizer, mas eu acho que o cenário é bem positivo assim, para o Ether até o final do ano, pelo menos. O dólar também anda dando o que falar. Afinal, chegou perto dos R$ 5,70 novamente. Mas não é só no Brasil que a moeda tem se valorizado. Tem impactado moedas de emergentes e o iene. Matheus Spies, analista da Empiricus Research, analisou o cenário daqui para frente. Tem 3 temas aqui. O primeiro tema deles é que o dólar está forte no mundo mesmo. Perfeito. Acho que um dos fatores do Trump Trade, por mais que o Trump queira dólar mais barato no mundo, ele acaba ficando com dólar mais caro pelas políticas dele, pela natureza de políticas que ele quer. Então o Trump Trade também deixou o dólar mais forte no mundo. Os juros altos também deixam lá fora, né? Deixa o dólar forte no mundo. Então tem tudo para crer que o dólar ele tem um patamar mais elevado mesmo, ali entre dólar no mundo, né, para o real, de 5 a 5,20. Só que sobre isso tem várias outras coisas. Tem ruído local. Então a gente viu o dólar fechar no começo do mês 5,70 por conta de problemas nossos. Então essa gordura toda era problema nosso, falta de ancoragem das expectativas do ponto de vista fiscal. A gente aliviou. Só que daí nesse meio do caminho a gente teve outro problema internacional, que era a força do iene, né, que é uma moeda de funding para carry trade. Então, moedas de carry são essas moedas com juro real gordo, a exemplo do que acontece muito na América Latina. Então, não é só o real agora, o peso mexicano, que sofreu por conta de questão política também na eleição da Sheinbaum, com maioria e com um flerte meio estranho de algumas propostas, volta a sofrer também com a questão do iene, assim como sofre o real. Eu não acredito num real também que volte de maneira sustentada abaixo de R$5 na conjuntura atual. Acho que a gente estourou meio que essa corda. Agora, voltar para um patamar mais saudável ali dos 5,40 que a gente já teve ao longo desse mês é super plausível. A gente vai muito rápido, né? Movimento de câmbio, pessoal, é muito difícil de antecipar. É a grande frustração dos economistas, é impossível prever câmbio. Mas a gente consegue mapear algumas forças daqui, né? E algumas delas devem ficar, né? O dólar forte no mundo é uma força que parece que veio para ficar. Essas instabilidades recorrentes por conta de questão envolvendo moeda de funding para carry parece que veio para ficar. A gente pode ajudar fazendo o nosso dever de casa. E para isso, falta um pouco de clareza se o governo vai ter toda essa capacidade. Não acredito também de um câmbio estourando os R$6, assim, de maneira sustentada. Acredito que ele esteja... Hoje me parece que ele estourou demais já diante da conjuntura. Me parece que ele tem mais espaço para voltar no curto prazo para um patamar um pouco mais saudável, comportado, do que ficar nesse patamar estourado. Mas é algo que veio para assustar e tem fator inflacionário, né? Gasolina, acaba pegando e atrapalha a eleição municipal, Brasília começa a sentir, é até estimulante para os parlamentares para rever novamente gastos públicos, né? Então acaba sendo um influenciador positivo nesse sentido. É um pouco contraintuitivo esse pensamento, mas funciona dessa maneira. Ainda no panorama internacional, a China também esteve nos holofotes, ao reduzir suas principais taxas de juros em 10 pontos base, depois da terceira plenária que discutiu reformas econômicas importantes de longo prazo. Para o vice-presidente do Bank of China, Xia Huasheng, há grandes investimentos focados nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, com foco na economia verde para os próximos anos. Queria te perguntar dessa questão, realmente muito se fala da desaceleração da China. Queria que o senhor comentasse realmente qual que é a sua avaliação realmente para a gente finalizar aqui, o seu recado, vamos dizer, para quem está preocupado, vamos dizer, com essa desaceleração da economia chinesa. Bom, a economia chinesa já é o segundo maior do mundo. Se alguém espera que a China continue crescendo a 10 ou 2 dígitos, acho que é meio surreal, né, para pensar nisso. Agora, com 5% de crescimento, 4%, já é excelente para uma economia como segunda economia da China, que é a segunda economia do mundo. Eu acho que as pessoas precisam só entender que existe sempre uma transição. A China vai continuar crescendo, a China está indo bem, só que está tendo uma transição porque está tendo uma modernização e um investimento muito grande na área de pesquisa e desenvolvimento, de tal forma que todo o quadro de manufatura da China tenha um nível de produção melhor, mais eficiente, mais ecologicamente amigável, porque a China visualiza isso como meio ambiente,
a questão de economia verde como uma das suas prioridades, se você olhar essa resolução, que eu acho que deixa bem claro como diretriz e a determinação da China de desenvolver uma economia sustentável e economia verde. Aqui no Brasil, o setor de mineração e siderurgia mexeu com a Bolsa Brasileira na última sexta-feira. O Minas derreteu após divulgar prejuízo milionário no segundo trimestre. E Vale ganhou com esperança de números melhores, o que não significa sem riscos. Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, alertou sobre o que deve ser monitorado pelos investidores. Olha, a temporada de balanços ela deve ter o setor exportador com algum destaque por conta da desvalorização cambial que foi bem relevante nesse período. Setor financeiro, algumas surpresas também acho que positivas, porque nem eles tanto projetavam ter um espaço para manter uma margem alta, muito porque os juros parou de cair em patamares de 10,5, quando boa parte do mercado começou antes esperando 9 ou até menos. Acho que isso já começou a aparecer, que o Santander já divulgou seu resultado. Imagino que Itaú não vai ficar tão atrás, Bradesco talvez seja uma surpresa interessante. Agora, por outro lado, a parte do varejo vai, mais uma vez, mostrar um trimestre um pouco ruim. Esse sim, já no primeiro trimestre já estava reclamando que os juros não estavam caindo rápidos e que eles, no cenário pessimista deles, eles projetavam despesas financeiras menores do que eles tiveram que arcar e vão ter que arcar ao longo do resto do ano. Portanto, empresas alavancadas, essas talvez não tenham grandes pontos. Até fica uma contradição, porque você tem um setor, por exemplo, de frigoríficos que se beneficia de um câmbio desvalorizado, mas é um setor muito alavancado. Tem que ver o quanto que deu para se beneficiar desse câmbio mais desvalorizado, embora você tenha uma despesa financeira alta, seja no Brasil, seja até no exterior, porque boa parte da dívida deles é lá fora e essa dívida também teve uma decepção com juros não tendo sido cortados lá fora. O Giro da Semana é o seu resumo semanal com as principais notícias e análises do giro do mercado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Te espero na semana que vem.